E olha, vamos continuar falando de Congresso, né? Porque a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal continua agravando a crise entre o governo Lula e o Congresso. Ontem, o AGU passou o dia no Senado em um trabalho ali de articulação para conseguir apoio ao cargo de ministro do STF. Vamos conversar com a Soane Guerreiro ao vivo, ela já está aqui com a gente. Soane, boa tarde, seja bem-vinda. Depois dessa trajetória lá em Belém, né, dessa temporada, está conosco ao vivo aqui no Poder Expresso. Eu gostaria de começar perguntando a você. Bom, há esse trabalho de articulação, a sabatina no Senado já está marcada para o dia 10 de dezembro, mas o governo ainda tenta ali prorrogar, né, poder estender esse prazo um pouquinho. Boa tarde. Muito boa tarde, Vitória, quem nos acompanha no Poder Expresso. Exatamente, nos bastidores, o governo ainda tenta, assim, atrasar o dia dessa sabatina, que a princípio está marcada para o dia 10 de dezembro. Há uma expectativa de que no próximo dia 3, ou seja, né, na próxima quarta-feira, a gente tenha a leitura dessa mensagem presidencial ali na Comissão de Constituição e Justiça, onde, né, vai ocorrer essa sabatina e tenha um pedido de vista geral. Esse pedido de vista, ele adia ali a discussão para que as pessoas possam saber de fato como é que elas vão se preparar para essa sabatina, os parlamentares especificamente. Então, há essa previsão inicial de que no dia 3 ocorra a leitura dessa mensagem do presidente Lula indicando Jorge Messias e no dia 10, na semana seguinte, a CCJ possa ali realizar essa sabatina e no mesmo dia já o plenário do Senado Federal, que é composto por 81 parlamentares, possa votar essa indicação de Jorge Messias. E aí a gente precisa ter a maioria absoluta de apoio dos senadores, que representa aí um número de 41 votos. E qual é o drama em toda essa história, Vitória, quem nos acompanha? Jorge Messias vem fazendo já esse trabalho corpo a corpo, beija-mão, como é conhecido aí no ramo político, em relação a esses senadores para ganhar esse apoio. Só que no meio disso, durante o processo dessa escolha, que é uma prerrogativa do presidente da República, não importa ele qual seja, e neste caso do presidente Lula, em escolher essa pessoa, esse indicado, durante esse processo surgiram alguns nomes, entre eles o de Rodrigo Pacheco, que foi o ex-presidente do Senado Federal e também um grande cotado aí para ser o escolhido por Lula. Mas no meio do processo, Lula acabou escolhendo Jorge Messias, que é o atual ministro advogado-geral da União. E isso gerou um desconforto ali por parte do presidente Davi Alcolumbre. Nos bastidores, a gente tem ouvido parlamentares, senadores que relataram então este desconforto. Não foi algo que veio a público a partir da boca de Alcolumbre, mas havia sim um interesse de que Rodrigo Pacheco fosse o indicado para esta vaga no lugar de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou então neste segundo semestre. Houve então no dia 20 de novembro, agora, tivemos essa mensagem do presidente Lula, publicada no Diário Oficial com a indicação de Jorge Messias, mas até agora, inclusive ontem eu estava no Congresso, havia uma expectativa grande de que essa mensagem fosse enviada ao Senado, chegasse ao Senado ainda ontem, o que não aconteceu. Então, nos bastidores, há sim esses rumores de que o presidente Lula possivelmente estaria também tentando postergar o envio dessa mensagem, porque formalmente é necessário que essa mensagem então chegue até o Senado, não saia apenas no Diário Oficial, então chegue até o Senado para que todo esse processo possa andar formalmente lá dentro do Senado Federal. Ouvimos então parlamentares da oposição,
parlamentares do governo. O líder do governo no Congresso disse, inclusive, que chegaria o momento em que o presidente Lula conversaria com Davi Alcolumbre. Mas é importante destacar, porque ainda há pouco eu conversei com um jurista que escreveu até um livro sobre esse processo de sabatina e indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal, que se o nome de Jorge Messias ele não for aprovado, ele for reprovado ali pelos parlamentares, pelos senadores especificamente, vai ser a primeira vez na história, desde a Constituição de 1988, que um nome indicado pelo presidente da República não vai passar nessa sabatina no Senado Federal. A gente tem visto ao longo das últimas sabatinas o quê? Que esse processo de divisão política, polarização política, tem interferido nos nomes que são indicados. As sabatinas têm ficado cada vez mais longas, durando ali 10, 12 horas. E não só por isso, mas também porque o STF, as decisões do Supremo Tribunal Federal têm cada vez mais atingido ali um número maior de pessoas em todo o país, desde políticas públicas, questões relacionadas a projetos de lei também, assuntos que também correm ali dentro do Legislativo do Congresso Nacional. E por isso também tem ficado mais complexo, cada vez mais você fazer uma indicação e você ter essa aprovação por parte do Senado Federal. Mas como eu também disse ainda há pouco, conversei com um jurista que ele reforçou que essa prerrogativa de indicação parte do presidente em exercício, do presidente da República em exercício, e não, claro, do presidente do Senado, mas que o que dá para perceber é que como foi uma escolha de alguém que neste momento está no Executivo, que tem uma trajetória mais ali no Executivo de maior proximidade com o presidente da República e com o governo, isso gerou então esse desconforto por causa de alguns integrantes ali do poder legislativo. Então ainda tem muita coisa em jogo aí nesses próximos dias. Temos que saber de fato quando Lula vai enviar essa mensagem com a indicação de Jorge Messias para o Senado Federal, não apenas a publicação que ocorreu no Diário Oficial, e entender quais serão os próximos passos. O fato é que o relator na CCJ já foi escolhido, será o senador Everton Rocha, que é do PSD do Maranhão. E ele também já tem dito que ele pretende fazer um parecer favorável em relação ao nome de Jorge Messias, porque, segundo ele, Jorge Messias cumpre ali os requisitos que estão na Constituição para quem vai assumir esse cargo, que é a pessoa ter um notório saber jurídico, reputação ilibada, e também ter ali a idade necessária. Então, são alguns dos requisitos principais para que essa pessoa ocupe ali um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vitória. E eu acredito, Soane, que além, né, dessa relação estremecida com Davi Alcolumbre, a preocupação também do governo, porque tivemos no início do mês a sabatina de Paulo Gonet, né? Então houve também uma preocupação com a quantidade de votos para que ele retomasse, né, continuasse no cargo de PGR. Então, há essa preocupação. E lembrando aqui, Soane, só abrindo parênteses na nossa conversa, você estava ontem ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Eu estou ficando muito doida falando, voltou de Belém. Não, Soane já está desde o início da semana aqui com a gente. Desculpa, Soane, eu estou ficando meio confusa aqui das ideias. Sem dúvida, Vitória, são muitos assuntos que a gente tem que acompanhar, né? Não só eu, você também, toda a equipe, seja do Congresso ali, né, legislativo, mas também executivo, judiciário, então é normal, são muitos assuntos em um dia que acontece aqui em Brasília, mas sem dúvida, né, essa questão do Paulo Gonet também, ela chegou a ser ressaltada em algumas conversas de bastidores, que a gente viu ali, né, um número apertado, então há essa preocupação também em relação ao nome de Jorge Messias. E só para a gente destacar, a gente fez uma avaliação aí em relação ao prazo das últimas indicações feitas ao STF, esse prazo entre o anúncio, essa mensagem presidencial de fato, com o nome do indicado, até essa sabatina. No geral, no histórico, a gente viu que esse prazo demorava aí, entre a mensagem e a sabatina, cerca de 20 dias. Um caso ou outro fugiu dessa regra, que foi o de André Mendonça,
que foi indicado por Jair Bolsonaro em 2021, que a gente teve ali quase 5 meses, de fato, para essa sabatina acontecer, mas foi um caso realmente fora da curva. Então, o de Jorge Messias não estaria como esse ponto fora da curva. A questão é toda essa crise entre Congresso e Planalto, que isso sim tem dificultado esse trabalho de Messias, mas inclusive hoje é sexta, na quarta-feira, se não me engano, eu estava lá no Congresso e nós vimos Jorge Messias fazendo conversas com senadores, inclusive no estacionamento. Ele estava lá com o senador Ângelo Coronel conversando ali no estacionamento. Quando a imprensa chegou, nós nos aproximamos, eles pegaram, cada um pegou o seu carro. Então, assim, a gente vê como anda, né, essa articulação lá dentro do Congresso, inclusive essas visitas de Jorge Messias a senadores, porque são 81 senadores, claro, contando com o presidente Davi Alcolumbre, que ainda não tivemos notícia de que se reuniu ali, que foi recebido no gabinete, né, que Jorge Messias não foi recebido ainda, então, por Davi Alcolumbre, não tivemos notícia, né, desse recebimento por parte do presidente do Senado, mas Jorge Messias tem corrido contra o tempo, ali o tempo que é possível, para que ele possa conversar minimamente ali com os senadores antes, de fato, de ocorrer essa sabatina. Vitória. E, Suane, você que estava, inclusive, ontem na sessão do Congresso, né, a sessão conjunta entre deputados e senadores, a citação ali, a fala de que essa sessão foi convocada por Davi Alcolumbre em retaliação ao governo federal, ao presidente Lula, justamente essa sessão para votar os vetos presidenciais. E nesta pauta estava o PL, né? O PL de licenciamento ambiental, que teve diversos vetos derrubados. Exato, exato. O governo já imaginava que teria, né, possivelmente uma derrota em relação a esse PL do licenciamento ambiental. A gente viu ali também que teve alguns pontos daquele programa de negociação, de renegociação das dívidas dos estados também, que o governo percebeu que teria uma derrota também e correu ali para articular até com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que alguns pontos do projeto, então, se mantivessem, alguns vetos se mantivessem e outros, então, só alguns fossem derrubados, mas, de fato, em relação ao PL do licenciamento ambiental, sem dúvida, representou uma derrota ali para o governo Lula, que, de fato, não conseguiu tempo ali para articular, para reverter, então, essa derrubada de vetos. Tiveram alguns pontos ainda desse projeto que eles ficaram, cerca de 7 vetos que ficaram para uma análise posterior, porque são vetos que exigiriam ali, né, algumas características de empreendimentos maiores, uma análise mais detalhada em relação a esse licenciamento para esses empreendimentos. Então o governo conseguiu que isso ficasse para depois, porque certamente também teria derrota caso esses vetos também remanescentes que não foram analisados ontem fossem para a votação. Conseguiu então que isso ficasse para depois, não sabemos quando, possivelmente só já no ano que vem, porque a gente tem questão de orçamento para aprovar ainda nesse final de ano, questão da PEC da segurança pública que deve ser colocada na semana que vem, a questão também de projeto que trata sobre sonegação de empresa, né, sonegação fiscal, que se refere ao PL do devedor quanto mais. Então, assim, tem muitos projetos ainda nessa reta final aqui, né, do mês de dezembro, em meio a essa questão da sabatina de Jorge Messias. Mas o fato é que o governo entendeu ali que não conseguiria mais reverter esses votos e pouco depois da nossa entrada aqui no Poder Expresso, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que o governo está avaliando as estratégias em relação a essa derrubada dos vetos do presidente, em relação especificamente ao licenciamento ambiental, e que sim, há essa perspectiva ou até uma alternativa ali que está sendo discutido na mesa de que o governo até acione ali o Supremo Tribunal Federal para reverter pelo menos aí alguns, né, desses pontos que foram derrubados e que então já vão fazer parte dessa lei. Como então passou ali pelo Congresso Nacional, né? Então o PL já foi promulgado, então já entra em vigor, não precisa de sanção ali do presidente, isso já aconteceu, né? Foi uma parte prévia.
Então já entra em vigor esse projeto de lei que muda as regras de licenciamento, e a alternativa do governo nesse momento seria recorrer ao STF, e essa é uma alternativa que está sendo, então, estudada pelo governo federal. Vitória. Soane Guerreiro, muito obrigada por todas as informações de bastidores do Congresso para a gente. Eu sei que você está preparando uma reportagem completa com relação a Jorge Messias, toda essa articulação, né, no Senado para conseguir essa vaga, essa cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente se vê a reportagem da Soane Guerreiro às 19h45 no SBT Brasil. Sossô, obrigada, boa tarde, bom trabalho. Com certeza, bom trabalho a todos e bom fim de semana também para todos que nos acompanham. Até. Para você também.